Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao News Lab Webinars. O meu nome é Luciene e nós estamos aqui hoje mais um dia para falar de saúde com vocês. A nossa convidada de hoje é a doutora Maria Gorete Barberino. Ela é farmacêutica bioquímica, com mestrado e doutorado em biotecnologia e saúde pela Fiocruz da Bahia. Ela é membro do Comitê de Antifúngicos BRCast, consultora regional da microbiologia Bahia na Rede DOR, na Bahia. O nosso tema de hoje será avanços da microbiologia clínica na área da resistência bacteriana. Doutora Maria Goretti, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez, estar aqui no nosso canal. É um prazer recebê-la. Eu quero agradecer o convite da NewsLab e dizer que é um prazer estar falando sobre resistência bacteriana, é um tema que eu realmente sou apaixonada. Eu trabalho há uns 45 anos em microbiologia hospitalar e até hoje é como se eu estivesse iniciando minha questão profissional. Então, nós vamos começar um pouco falando, quando a gente pensa em avanço, a gente pensa muito nos novas metodologias para diagnóstico, mas eu gosto de falar sempre de uma parte super importante, que é a fase inicial da microbiologia, que eu digo, tudo vai depender das etapas analíticas para você ter um resultado final que possa favorecer o tratamento e o desfecho clínico do paciente. Então, a gente tem a fase pré-analítica, que ela acompanha cadastro, coleta e transporte dessa amostra. A fase analítica é o processamento da amostra. E a fase pós-analítica, que é o resultado do laudo. Então, são etapas que, caso haja falha em uma delas, a gente vai ter um comprometimento do resultado final, não só na microbiologia, mas dentro de todo o laboratório. Então, se a coleta não é indicada, não é no sítio, não é da forma indicada, o transporte é feito de uma forma também não indicada, vai impactar, ou se o processamento, se o analista de bancada ele não tem um bom conhecimento sobre o que é infecção, o que é colonização, o que valorizar para cada sítio, também vai impactar no que ele decidir que vai fazer o antibiograma, e no final, se ele não tiver uma visão crítica do laudo, que mesmo aqueles resultados que saem do sistema automatizado também pode ter um comprometimento no tratamento e na cura do paciente. Então, é, o papel do laboratório de microbiologia, né? A microbiologia clínica é fundamental para elaborar um programa de otimização de antimicrobianos bem sucedido. O laboratório também, essas contribuições para esse programa de uso de antibióticos consiste em relatórios de teste cumulativo dos antimicrobianos, né, no antibiograma. Então, o laboratório ele fornece à CCH relatórios de perfil de suscetibilidade, de prevalência de micro-organismos, e por aí vai se basear os protocolos de tratamento dentro das unidades de saúde. Também é imperativo que tenha manuais de orientação na seleção e verificação dessas amostras clínicas e transporte correto. Então, ele deve ter esses manuais disponíveis para as equipes que fazem coleta, para em qualquer momento consultar. Implementação de diagnósticos moleculares ou fenotípicos rápido com orientação para a interpretação dos resultados. Ou seja, a rotina de microbiologia ela não pode ser estagnada, então a cada momento que vai surgir novas metodologias que sejam factíveis de serem implementadas no laboratório, ele deve realmente avançar nesse diagnóstico. E hoje a gente pensa em microbiologia, a gente pensa em um teste mais rápido possível para ser implementado um antibiótico de forma precoce e assertiva. Então, é uma gestão do diagnóstico. Falando em coleta, então, quais são os pilares da coleta da amostra clínica e transporte adequado? Então, na amostra clínica, desinfecção adequada quando necessário, vamos pensar numa hemocultura, vamos pensar numa lesão de ferida que você precisa fazer um debridamento, né? Pensar no momento certo para a coleta e verificar as condições da amostragem, né? Se são atendidas. A quantidade da amostra, isso é extremamente essencial. Então, não é incomum o laboratório receber uma quantidade mínima em que o médico pede uma série de testes e a gente não consegue fazer todos, ou ter uma reserva no momento que tiver uma dúvida no processamento da amostra, você fazer uma confirmação. O transporte, que é proteger a amostra contra contaminação e exposição à temperatura que possa interferir na recuperação dos patógenos.
Então, a coleta e o transporte apropriado de uma espécie para exame ao laboratório são importantes para a confirmação do agente etiológico responsável por essa infecção. Então, uma espécie mal coletado, não apenas pode levar ao insucesso nos isolados de agente infeccioso, como também pode resultar em tratamentos incorretos. Como o resultado da cultura pode influenciar a decisão do clínico? Se eu tenho um falso positivo, eu tô liberando uma falsa infecção. Então, isso vai acarretar na terapia desnecessária, prolongamento do internamento, pedidos adicionais de exame e para CCH é uma falsa taxa de infecções relacionadas à assistência em saúde. Por outro lado, se eu libero um falso negativo ou eu excluo que existe a infecção, também vai levar a um tratamento inadequado, porque se o médico não tem um diagnóstico microbiológico, ele pode tratar baseado só nos dados clínicos do paciente. Risco para outros doentes e profissionais, digamos que eu libero uma cultura positiva, negativa, mas o paciente tinha uma cultura positiva para uma bactéria produtora de uma carrapenimase, então você corre risco para ser transmitida de paciente a paciente e também os profissionais de saúde. Também pedidos adicionais de exame, já que não se tem o diagnóstico, o médico vai acrescentar novos exames laboratoriais, de imagem, e no final, para a CCH, você tem uma falsa taxa de iras, mas diminuindo o número de taxa. Então, aí quando a gente fala em processamento de amostra, quais são os dados importantes para você processar essa amostra? Sítio de infecção. Então, eu preciso saber qual o sítio, que patógeno é capaz de causar infecção naquele sítio, e daí eu escolher os meios específicos. Então, provar os patógenos e contaminantes da amostra, evitar justamente uma falsa infecção, onde que você valoriza um contaminante de uma amostra, faz um antibiograma e libera, isso vai gerar uma falsa infecção. Suspeita diagnóstica, então você avalia meios, temperatura, tempo de incubação, condições clínicas do paciente. Isso é super importante, você saber se o paciente é imunocomprometido ou não, porque diante de uma bactéria que às vezes não causa infecção no paciente imunocompetente, no imunocomprometido ele pode causar infecção. Então eu tenho que fazer uma microbiologia clínica onde eu tenho sítio, bactéria isolada, antibiograma, versus quem é esse paciente. Antibiótico prescrito para paciente antes da coleta, né? Isso vai, na realidade, prejudicar a cultura se você faz durante a coleta. Então, sempre que você faz antes da coleta, você também pode otimizar o antimicrobiano. E a outra coisa é, coleta antes da hemocultura. Às vezes, antes da prescrição do antibiótico, você vai ter uma possibilidade maior de positividade dessa amostra. O impacto do grande na rotina da microbiologia. Na realidade, a gente tem que pensar que um grão às vezes ele dá um diagnóstico presuntivo, ele antecipa, às vezes, um diagnóstico que poderia ser feito em algumas situações só através de uma cultura. Então, ele fornece informações que complementam os resultados das culturas, permite avaliar células, se a amostra tem mais célula inflamatória, que tem indícios sobre o resultado das culturas, sério ou não clinicamente significativo. Por exemplo, eu tenho uma amostra de escarro de um paciente ambulatorial que foi, né, pedida uma cultura. No momento que eu faço um GRAM dessa amostra, eu posso ver se esse escarro tem um valor para fazer cultura ou não, através do número de células inflamatórias versus células epiteliais. Então, na avaliação dessas células, eu vejo que foi uma amostra bem coletada, ou seja, de uma tosse profunda. Pode iniciar a possibilidade de um patógeno anaeróbio indicar na infecção. Por exemplo, eu tenho um GRAM que tem um bastonete gram-negativo e eu faço uma cultura em meios para bactérias aeróbicas e ele não cresce. Então, uma das possibilidades é que seja uma bactéria anaeróbia, eu não ofereci condição suficiente em meios de cultura para essa bactéria crescer. E pode nortear um tratamento inicial empírico, a exemplo de um GRAM de hemocultura. No momento que ela é positiva e eu libero um bastonete gram-negativo, se o médico não tiver iniciado tratamento, ele vai iniciar um tratamento, então, mais direcionado, mas às vezes ele já iniciou, mas ele não sabe exatamente. Aquele paciente, ele pode ter, um paciente imunocomprometido, ele pode ter infecção por fungos, ele pode
ter infecção por gram negativo, por gram positivo. Então, não é incomum que empiricamente, até que se chegue a um resultado, pelo menos do gram, o médico cubra essas 3 classes de micro-organismos. Então, na hora que você libera um gram, uma hemocultura com bastante gram negativo, ele vai retirar o tratamento para fungos e bactérias gram negativa. Gram positiva, desculpa. Então, no final, esse gram ele dá um diagnóstico preliminar. Quantas culturas? Às vezes o microbiologista ele tem dúvida o que fazer quantitativo ou só qualitativo. Qualitativo você vai fazer sempre em sítios estéreis, então eu não vou contar bactérias que cresçam no sangue, no líquidos biológicos, em tecidos. Então, são sítios que, primariamente, eles não são para ter bactérias, são estéreis. Mas quando você tem amostra que vão carregar a microbiota, durante a coleta, você vai fazer uma quantitativa, por exemplo, aspirado traqueal, um lavado, uma ponta de cateter, uma urocultura. Então, nesse momento que você faz a definição entre o valor de uma cultura quantitativa ou não. Aqui está uma das partes mais difíceis, que é você tem a cultura que você semeou nos meses, incubou, e no outro dia você vai interpretar esse crescimento, né? Então, 24, 48 horas, né, que você vai observar. Então, requer habilidades para você fazer triagem dessas placas. Ele precisa avaliar o tipo de colônia isolada e decidir se há necessidade de realizar procedimentos adicionais ou não. Avaliar também as características e as contagens de cada colônia, a pureza, a coloração e, por fim, as alterações de meio que refletem a atividade metabólica. Então, a bactéria que tem hemólise, não tem hemólise, pigmentação ou não, são esses, tudo isso de que é sempre um diagnóstico microbiológico e onde seja bactéria ou fungo, é quase que um jogo de quebra-cabeça em que você vai montando as características, testes, exames, até você conseguir finalizar esse diagnóstico final. Então, recomendação para a microbiologista na interpretação do crescimento da cultura. Isso aqui eu achei nesse livro, eu achei duas frases fantásticas. Nunca sem boas razões o microbiologista deve admitir um micro-organismo como contaminante porque ele não é um patógeno aceito. Ou seja, estafilococulose negativa, teoricamente, ele não é para causar infecção, mas dependendo do paciente e do número de amostra positiva, você vai valorizar aquele estafilococulose negativa. Nunca sem boas razões, o microbiologista deve admitir um micro-organismo como causa de uma infecção, meramente porque ele é um patógeno. Aí é o contrário, eu tenho uma bactéria que normalmente é patogênica, mas naquela amostra, naquela coleta, a quantidade do crescimento que tem, por exemplo, uma amostra de aspirado traqueal em que eu tenho raras colônias de hemófilo, por exemplo. O hemófilo é um causador de infecção do trato respiratório, mas ele também é colonizante. Então, a depender do número de colônia, depender de um gram, às vezes que você faça um encontro ou não dessa bactéria, você não vai seguir trabalhando nele para fazer antibiograma e responsabilizar ele como patógeno. Então, nenhum contaminante reconhecido pode ser sempre descartado numa cultura e dizer que ele é contaminante, nenhum verdadeiro patógeno pode ser sempre aceito como um patógeno naquele sítio, naquele paciente. Importante também lembrar, qualquer micro-organismo isolado pode, dependendo do quadro clínico do paciente, ter um papel significativo. O que o clínico deve saber sobre teste de suscetibilidade ao antimicrobiano? O teste deve ser realizado em isolados clinicamente significativos. Os antimicrobianos testados devem ser determinados com base no micro-organismo recuperado, sítio de infecção e disponibilidade desse antibiótico para agentes específicos. Então, assim, às vezes eu vejo uma liberação de laudo de antibiograma em que são testados antibióticos que não são indicados para tratar aquela infecção, ou às vezes mesmo antibiótico em que a bactéria apresenta resistência natural, intrínseca. Então, cabe ao microbiologista ele fazer uma triagem e liberar um antibiograma o mais preciso possível. Além disso, testar antibióticos que no seu hospital tem antibiótico padronizado, aquele antibiótico. Realizar, sim, que é a concentração inibitória mínima para a droga mais relevante para o tratamento e relatar os laudos, sim, junto com a interpretação da categoria.
Então, se eu tenho uma bactéria, uma Klebsiella produtora de uma KPC, o ideal é que eu faça um método, seja por fitas de gradiente em água ou microdiluição, se você conseguir, por exemplo, a DOCA que hoje que é a escolha que é ceftazidima, avactam, ou seja, outra tratamento que se utiliza na sua unidade de saúde. Então, recomendo-se realizar testes para detecção de mecanismo de resistência sempre. A gente vai ver mais na frente que hoje é, não se aceita que um laboratório não separe o que é KPC, o que é NDM, porque os novos antibióticos, as indicações são baseadas nos tipos de carrapatinase que aquela bactéria possa produzir. Então, para otimizar a antibioterapia de um paciente, os clínicos podem fazer perguntas específicas ao microbiologista, focando em informações que possam influenciar na escolha, dosagem e duração do tratamento. Quais os pontos importantes que podem guiar a pressão rápida e assertiva do médico? Cultura e tempo de resultado, né? Quanto tempo é esperado para obter resultado da cultura e sensibilidade? Identificação do patógeno, qual é o mecanismo que está causando essa infecção, né? Você liberando um GRAM e às vezes você fazendo uma identificação, mesmo que não tenha sido liberado o antibiograma, que seja com 24 horas depois, você já está dando um direcionamento no tratamento para o paciente, especialmente em infecções de corrente sanguínea, que são consideradas as infecções mais graves que a gente tem, né? Em que sempre é dito a questão dos estudos que mostram que a cada 1 hora que você atrasa o tratamento assertivo para essas infecções, aumenta em 7% a mortalidade desse paciente. Perfil de sensibilidade, qual é o perfil, né, de sensibilidade do patógeno isolado aos antibióticos testados? Mecanismo de resistência. O patógeno possui algum mecanismo de resistência, produção de beta-lactamase, bomba de efluxo, então é super importante hoje você detalhar esse mecanismo de resistência. Claro que no laboratório de rotina a gente nem sempre consegue, por exemplo, detalhar que é uma bomba de efluxo a gente não consegue, mas dizer que é produção de carrapatinase, qual é o provável grupo de carrapatinase, se é produtor ou não é produtor, isso aí, os testes hoje, eles dão a oportunidade aos laboratórios de diferente poder aquisitivo. Continuando esses pontos para guiar a pressão, nós temos concentração inibitória mínima, então as MICs, né? Então é essencial que você libere. No mínimo, se você faz todo o antibiograma manual, se não tem automação, mas que você consiga fazer gradiente de difusão em água para as drogas que são eleitas para tratamento daquelas infecções. Consideração específica do paciente, há fatores do hospedeiro, imunocomprometido, alergia a medicamentos, né? Tudo isso pode influenciar na escolha do antibiótico. Agora, partindo para falar de resistência bacteriana e os principais mecanismos, também um pouco da epidemiologia, né? Por mais que se fale, parece que a gente desacredita um pouco do que está acontecendo e o que pode acontecer no futuro, né? Porque a gente que trabalha em hospital vê que às vezes o tratamento empírico às vezes é muito introduzido com antibiótico de amplo espectro e nem sempre o médico às vezes descalona com antibiótico na mão. Então, há essa conscientização global do que está acontecendo e o que pode acontecer, eu acho que tende a aumentar com a educação continuada, mas parece que os impactos são maiores do que se acredita, né, na prática. Então, é considerada a resistência uma prioridade de saúde mundial, são 700 mil mortes ano no mundo associadas à resistência bacteriana, e uma frase assim que está nesse artigo que chama muita atenção, que muito impacta, é a cada 45 segundos morre um paciente em consequência de uma infecção por uma bactéria multidroga resistente. Então, a resistência antimicrobiana representa uma crise global de saúde com implicação significativa para a medicina moderna, né? Então, o que se fala é que no futuro, se tudo continuar a aumentar, se isso não for barrado, pode ser que no futuro a gente tenha infecções muito simples e que o paciente pode vir ao óbito justamente por falta de opções terapêuticas. Então, as principais bactérias resistentes são categorizadas hoje pela OMS, assim como a categorização de fungos também é prioritário. Então, a OMS classifica em grupos de alta, média e baixa prioridade, com base na ameaça que representa a saúde pública. Então, a gente tem aqui essa classificação de 2024, em que tem o grupo crítico,
que é a Enterobactéria resistente a carrapenêmico, resistente a cefalosporinas, Acinetobacter multiresistente, mas o que a gente está assistindo muito no mundo já é Mycobacteria tuberculose resistente aos tratamentos tradicionais. Aí você tem esse grupo com alta criticidade, que é Salmonella, Shigella, Enterococcus VRE, Pseudomonas também resistente aos carrapenêmicos, Salmonella não TIF, Neisseria gonorreia resistente a dor, antigamente se tratava com penicilina, hoje já se trata com ceftriaxona, porque a Neisseria já se tornou resistente à penicilina, mas o que está se vendo, principalmente nos Estados Unidos, é resistência também a essa droga de eleição, que é uma cefalosporina terceira, que é a ceftriaxona. Mas você tem Staphylococcus aureus, MRSA. No Brasil, é muito variável entre as regiões. Sul e Sudeste, a gente tem uma resistência à oxacilina e estáfilo imensa, já Nordeste já é um pouco menor. E, por final, os grupos que normalmente, antigamente, a gente nem fazia antibiograma. Por exemplo, o Strepto A, o Streptopiógene. A gente não fazia antibiograma de rotina, porque já se sabia que mundialmente era acessível à penicilina. Hoje você já tem casos tanto dele como Strep do grupo Víridas, hemófilos também, Strep do grupo B, o H-Lac também já tem relato de resistência à penicilina. E Strep pneumonia há muitos anos já que já existe documentada resistência tanto intermediária como resistência plena à penicilina, tanto é que hoje essas infecções não são, a droga de primeira linha já não é penicilina, mas sim às vezes ceftriaxona ou outra droga. Então, a resistência bacteriana ela tem impactos não só na questão da vida do paciente, do desfecho do paciente, mas tem impacto econômico, né, e pode resultar em custo significativo para o sistema de saúde devido a tratamento mais caro, tratamento prolongado. Além, então, isso tudo vai aumentar a carga financeira global. Algumas projeções indicam que o impacto econômico pode ultrapassar 3 trilhões de dólares até 2050, com 28 milhões de pessoas sendo empurradas para o nível de pobreza. Risco para procedimentos médicos. Então, a eficácia reduzida desses antibióticos vão comprometer procedimentos médicos essenciais, por exemplo, uma cirurgia, tratamento de câncer, onde infecções são comuns e devem ser eficazmente tratadas. Então, possivelmente por falta de antibiótico que possa atender essas infecções. Então, esses impactos ressaltam a importância de políticas globais coordenadas para combater a resistência, incluindo o uso prudente de antibióticos e incentivo a pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos. Mas o que causa essa resistência, principalmente hoje? Qual é o maior problema que a gente tem? É a resistência de gram negativo aos carrapenêmicos, que são drogas que eram consideradas até pouco tempo como drogas de última linha para tratamento, a exemplo do meropenem. Então, existe praticamente 3 principais mecanismos de resistência. O mais crítico e o mais comum é a produção de carrapenimase, que são enzimas que vão hidrolisar os antibióticos da classe dos carrapenêmicos. Mas você tem superexpressão de bomba de eflux, perda da quantidade ou qualidade da membrana externa, porinas, associada à produção de SBE e AMP-C. Então, ou seja, você tem 2 mecanismos que podem levar à resistência aos carrapenêmicos. Produção dessas enzimas, que são as carrapenimases, que vão hidrolisar os antibióticos, ou você tem outros mecanismos que também podem levar à resistência aos carrapenêmicos, que não são produção de carrapenimase. Então, essa classificação, ele traz, entre a bactéria resistente aos carrapenêmicos, você tem produção de carrapenimase e não produção. Produção de carrapenimase, a gente sabe que são inúmeras enzimas, né? Então, a primeira conhecida foi a KPC, mas a gente tem EMA, GES, Oxa 48, Oxa 72, Oxa 244. Veja, só na Oxa a gente tem mais de 480 variantes dela. A KPC também, a gente sabe, tem inúmeras variantes. Hoje, uma das piores em termos de tratamento, desfecho de disseminação, são as metalo-beta-lactamases. Então, a famosa NDM, que é mais comum em enterobactérias, mas a gente tem VIN, INP, SPM, ginseng, que são mais prevalentes não fermentadores, a exemplo das pseudomonas. Quando existe resistência aos carrapenêmicos,
e o teste de produção de carrapato dá negativa, você vai ter uma associação desse mecanismo que pode levar à resistência ao carrapenêmico. Um que a gente vê mais na rotina, por exemplo, é o Enterobacter, que ele tem resistência ao ertapenem com toxicidade ao meropenem e ele não produz carrapenemase. Então, é comum, às vezes, a gente ver Enterobacter e, na realidade, é uma hiperprodução de AMP-C associado com permeabilidade porina e efluxo. Mas é preciso fazer um teste de detecção do carrapenimase para você separar. Aqui é só mostrando na linha do tempo, veja como as bactérias são mais rápidas do que a produção do antibiótico. Então, exemplo do imipenem, ele foi introduzido em 1985, mas em 1990 você já tinha produção de INPE, e que é uma enzima que vai degradar o imipenem. Meropenem, 1996, veja quantas enzimas diferentes, já tinha KPC, VIN, Ertapenem 2001, já tinha Oxa 48, em 2000 já tinha VIN2, e por aí vai. Então, a cada ano os antibióticos vão sendo lançados, mas as bactérias vão sofrendo adaptações e, no final, mutações, e vão surgindo novas variantes que aí terminam sendo resistentes à droga. Então, só para resumir, quando a gente classifica as carrapenases, você tem classe A, que são as serinos, carrapenimase, é onde a gente encontra a famosa KPC, Adges, SME, INPE, entre outras. Você tem a classe B, que são as metalo, como eu já falei, elas requerem um zinco para hidrolisar o anel beta-lactam, por isso são chamados metalo-beta-lactamase. Então, você tem VIN, NDM, INPE, GIN, SIN, entre outras. E a classe D, que também é serino, e elas são, como eu falei, 489 variantes. Quando a gente pensa em classe D, para a Enterobactéria Oxa 48 é a carrapenimase mais prevalente. Quando a gente pensa em Acinetobacter, no mundo inteiro, a Oxa 23 é o maior mecanismo de resistência dos Acinetobacters aos carrapenêmicos. Então, quais são os impactos clínicos, né, das infecções por produtores de carrapenemase? Aumento da mortalidade, e, é claro, o paciente que é infectado por uma bactéria multiresistente, ele vai ter uma taxa de mortalidade maior, né, devido o quê? Principalmente às infecções terapêuticas. Prolongamento de hospitalização, né, eles necessitam de um internamento mais longo, tanto para uso de antibiótico como para monitoramento desse paciente. Mas ele também pode ter complicações adicionais, que a resistência aos carrapenêmicos, geralmente, ela já vem associada à múltipla resistência a outras classes de antibióticos. Impacto epidemiológico dessas infecções, disseminação rápida, então se disseminam altamente entre os pacientes, entre os hospitais, entre as regiões, principalmente nos ambientes hospitalares. Como reservatório e vetores, a gente tem equipamentos médicos, mão de profissionais de saúde, pacientes colonizados, por isso é tão importante o hospital fazer cultura de vigilância para ver aqueles pacientes colonizados, para fazer isolamento desses pacientes, mas também, às vezes, pensar em tratamento, porque 20% dos pacientes colonizados por MDR, principalmente os imunodeprimidos, eles têm uma chance grande de ter infecção por essa bactéria que está colonizando. Também surtos hospitalares, né, que isso é um transtorno para o hospital inteiro. Às vezes você tem que fechar a unidade inteira para tentar conter esse surto. Também pensamos em impactos financeiros. Tratamento prolongado, claro, vai gerar um custo muito maior. Recursos adicionais, né, principalmente medidas de controle de infecção, como desinfecção avançada, monitoramento constante, e impacto no sistema de saúde. Então, vai aumentar os custos operacionais dos hospitais e pode afetar a alocação de recursos para as outras áreas. O surgimento dos novos antibióticos, na realidade, foi por muitos anos, mais de 20 anos, a gente não teve novos antibióticos sendo lançados. Até que, ultimamente, foram lançadas combinações de beta-lactam com inibidores, como ceftalozano tazobactam, ceftazimabactam, e agora, ultimamente, a gente tem o imipenem e helobactam. Então, esses novos antibióticos, né, a necessidade deles é imperativa para manter o controle sobre infecções difíceis de tratar e para garantir que os avanços da medicina moderna não sejam comprometidos com esse aumento da resistência ao antimicrobiano. Quanto ao teste de detecção de carrapenemase, então existe
alguns testes para serem que o laboratório possa decidir qual é o mais adequado em termos financeiro e impacto para o paciente. Então, e qual é a importância de eu realizar esse teste? Eu vou ter uma identificação rápida e precisa, que ela é essencial para monitoramento epidemiológico, implementação de medidas de controle, definição rápida da terapia mais eficaz. Por exemplo, eu tenho uma hemocultura que eu vi crescer uma Klebsiella, de um paciente que está extremamente grave. Se eu faço um teste para detecção de carrapenimase e falar naquele momento, mesmo antes que o antibiograma esteja pronto, que há uma produção que aquela Klebsiella produz carrapenimase do tipo KPC ou NDM, o médico já vai direcionar aquele tratamento para, claro, fazendo uma ampliação no esquema terapêutico para tentar debelar essa infecção o mais rápido possível, né? Então, ele não vai esperar o antibiograma sair 24 horas depois, às vezes 18 a 24 horas, para entrar com uma droga mais assertiva. Então, por exemplo, o teste imunocromatográfico, o NGK, mas nós temos o CORIS também, que é outra marca. Eles demonstram alta acessibilidade e especificidade para colônias bacterianas crescidas na placa, ou mesmo para hemoculturas. Então, como é que o laboratório vai enxergar que ele precisa fazer uma detecção de carrapenimase? Primeira coisa, ele vai fazer uma análise completa do antibiograma, seja de difusão ou automação, pensar em prováveis mecanismos de resistência, então olhar o antibiograma como todo, é resistente à cefalosporina, mas tem resistência aos carrapenêmicos, não tem. Se resistente à suscetibilidade diminuída, nem sempre a produção de uma carrapenimase, o antibiótico, obrigatoriamente, ele vai aparecer resistente no antibiograma. Ele pode aparecer um resistente e o outro sensível, que na realidade a produção às vezes não está sendo vista in vitro, é uma produção menor da enzima, mas vai ter respaldo no paciente vivo. Se ele não faz um teste e libera um meropenem como sensível, por exemplo, o médico vai usar e, claro, o uso desse antibiótico vai fazer a bactéria produzir grandes quantidades dessa enzima e vai haver falha terapêutica. Então, se você detecta que tem uma carrapenimase, você pode já complementar esse antibiograma com drogas direcionadas para o tratamento. Então, a gente tem desde o disco combinado, que foi um dos primeiros testes em que você faz o disco sem o inibidor e com o inibidor, a exemplo do ácido fenilborônico, DTA, coloxacilina. Então, você vai colocar a bactéria e bota o disco sem o inibidor e com o inibidor e avaliar essa inibição ou não, né? É um teste, tem problema quando tem coprodução. Hoje a gente vê muito, por exemplo, a gente vê até KPC com NDM, KPC com Oxa, mas se produz KPC com APC, às vezes tem problema na inibição, é demorado e ele tem falso positivo para Acinetobacter. E você tem os métodos colorimétricos, então você tem o NG-carba, o bulocarba, assim, o teste comercialmente é caro. Para você produzir in-house, na realidade, você precisa ter um volume grande, porque a solução do antibiótico é cara, ela vence em 3 dias. Às vezes, se você tem um volume grande, é um teste que pode dizer que tem produção de carrapenimase ou não em 15 minutos, mas lembrar que se você tem um volume pequeno, não vai compensar você fazer in-house. E comprar o teste comercial sai muito caro, mas ele tem uma alta sensibilidade, mais baixa para a Oxa 48, que não é um grande problema ainda no Brasil, mas ele detecta enterobactéria, pseudomonas, baixa sensibilidade para Acinetobacter. O Acinetobacter, na realidade, a gente termina sem fazer teste, porque a maioria desses testes não atende Acinetobacter, e a gente sabe que a maior causa de resistência aos carrapenêmicos vai ser o Oxa 23. Um teste que realmente eu gosto muito e eu acho que qualquer laboratório pode fazer, porque o custo é muito baixo, embora ele tenha um tempo de resposta mais longa, é o MC, assim, que ele tem padrão BRCA, padrão CLSI, ele tem baixo custo, não requer equipamento, reagentes são disponíveis, quer dizer, o laboratório não precisa pedir para comprar nada, e ele só falha na coprodução, que a gente ainda tem no Brasil muito pouco, mas ele é capaz de detectar carrapenimase, que às vezes nem o teste imunocromatográfico pega, porque na realidade o teste imunocromatográfico ele não vai contemplar todas as enzimas e variantes. Já o MC, ele é capaz, ele não vai descrever se é uma KPC-NDM, mas ele vai dizer pelo menos que é produtor de carrapenimase, se é uma serina ou uma metalo. Claro que eu digo, para o laboratório que tem
uma condição melhor e que o gestor enxerga o impacto clínico que tem você pegar fazer um teste desse. Em 15 minutos você dizer que é uma produtora de carrapenimase ou não, o ideal é você ter um imunocromatográfico, é um teste rápido, não requer equipamento, mas mesmo assim ele pode dar falso negativo com a SPM, ou seja, a SPM é uma enzima que é brasileira, que é a Escola Paulista de Medicina, que é em Pseudomonas, e ela não contempla no teste. Mas atualmente a gente praticamente não tem SPM, a GES também não. Mas veja que ele consegue detectar coprodução, se até 3 enzimas, se tiver, e orienta a terapia rápida com impacto no desfecho do paciente. Então, no final, a gente tem duas marcas que são mais comercializadas. Vejo que não é só uma enzima do tipo NDM que ele vai detectar. Ele vai detectar as mais prevalentes no mundo inteiro. É claro que esses testes eles vão ter que sempre atualizando, que novas enzimas vão surgindo. Então, a vantagem, o teste é altamente sensível, específico, rápido e fácil de implementar, requer tempo mínimo de preparação, resultado em 15 minutos, fácil implementação, pode ser facilmente incorporado no laboratório sem necessidade de equipamento e detecção de múltiplas carrapenimase. Algumas dúvidas, às vezes, por exemplo, o laboratório não tem muito recurso para usar imunocromatográfico e de repente ele está usando em cultura de vigilância, jamais, lembrar que não é uma cultura clínica. Então, quando devo usar esse teste na bancada? Isolados clínicos, especialmente enterobacterianas, com diminuição de suscetibilidade aos carrapenêmicos. Esse é o maior alvo do teste imunocromatográfico, né? Pseudomonas aeruginosa, você não deve fazer você vê um resultado de uma pseudomonas que dá resistência aos carrapenêmicos, você não deve fazer esse teste, porque mais de 85% das vezes que uma pseudomonas é resistente a carrapenêmico não é produção de carrapenimase. Então, o ideal é que você faça uma triagem com a micin e depois você vai fazer o NG-carba. E o NG-carba também ele pode não contemplar algumas enzimas na pseudomonas. Mas idealmente se faz a triagem depois dele, porque lembrar que 85% não vai ser produção de carrapenimase, diferente das enterobactérias, que quase que em sua totalidade é produção de carrapenimase. Aí você não tem recurso para usar em todos os lados, então sentar com a CCH em infectologia e ver quais são os sítios que você deve fazer. Claro, primariamente ciclos estéreis, hemocultura seria em primeiro lugar. Então, selecionar, não posso fazer postão inteiro, selecionar os pacientes mais graves, TI, oncológico, e fazer a complementação para os pacientes com MC e assim, mas importante e indispensável que você faça algum teste de detecção de carrapenimase. Então, a detecção rápida dos patógenos e suscetibilidade em hemocultura, por exemplo, vai otimizar a pressão de antibiótico, reduzir o tratamento de contaminantes, o uso de antimicrobiano de amplo espectro, isso vai diminuir resistência no hospital, pode fornecer identificação imediata e precisa de micro-organismo infeccioso e ser um componente-chave do programa de stewardship, né, com foco no impacto sobre o uso de antimicrobiano e impacto clínico favorável do paciente. Então, no final, vai influenciar na tomada da decisão clínica como um todo. Tem algumas limitações, né? Isolados que apresentam mix muito baixo, muitas vezes o teste não consegue detectar, mas isso também, outras metodologias também. A Oxia 48 também, se o teste não contemplar, você não consegue. E a Sinatal-Bacbalnuane, que a gente sabe que é uma restrição. Então, esses novos antibióticos permitem também o uso de monoterapia para tratamento de doenças por MDR. Quando não existiam essas drogas, às vezes, para você tratar uma bactéria produtora de carrapenimase, você precisava um sinergismo de 3 drogas para você conseguir alcançar um tratamento com sucesso. Então, essas novas drogas, às vezes, fazem com que, por exemplo, uma KPC, você possa usar só imipenem-relobactam, ceftazidimab-bactam. O ceftalozano-tazobactam é uma droga mais direcionada para a pseudomonas, talvez com o intuito de você preservar também o uso de dessas outras novas drogas, porque ele não atua sobre produtores de carrapenimase, e preservar também o uso de carrapenímicos. Então, vejam que eu sempre digo assim, não tem como pensar em não fazer um teste, porque as drogas atuais, elas atendem alguns mecanismos de resistência, e as que virão também não vão.
atender todos os mecanismos de resistência e excesso cefidrocol, que ainda não tem no Brasil, mas que já traz vários artigos mostrando resistência antes da droga chegar para a gente. Falando sobre as novas tecnologias da microbiologia. Então, assim, eu tenho mais de 45 anos que eu entrei num laboratório de microbiologia como estagiária no primeiro semestre de farmácia, e nos últimos anos, até foi uma coisa que me fez optar em continuar trabalhando, são as novas metodologias, né? Então, a exemplo do mal de Toff, foi a maior invenção nos últimos 30 anos na microbiologia clínica de rotina hospitalar. Mas a gente tem muitos outros testes que fazem PCR, em tempo real, sequenciamento também, então inúmeras possibilidades hoje de trabalhar na microbiologia. Aqui são os mais assim utilizados, você vê, tem o Malditoff, o Morei, o T2 Candida, que eu vou explicar também. Tem outros também, o que o tempo é mais rápido. Para essa terapia apropriada, ele demonstra consistentemente reduzir o tempo total de permanência no hospital, na UTI, pode estar em uma economia significante para o paciente. Então, o Malditoff é uma técnica que ioniza proteínas bacterianas, principalmente ribossomais, a partir de colônias cultivadas. Então, ele detecta a identidade da bactéria através dessas proteínas ribossomais. Essas proteínas são aceleradas em um tubo de voo, que é TOF, é tempo de voo, e seu tempo de chegada ao detector gera uma espécie de massa única, uma espécie de impressão digital do micro-organismo. Esse espectro é comparado com um banco de dados para identificação da espécie. Imagine que um mal de TOF, normalmente ele tem mais de 6.000, 8.000 micro-organismos no banco de dados. Então, permite que a gente realmente identifique bactérias e fungos de diferentes gêneros e espécies, coisa que a gente não conseguiria fazer com outro sistema automatizado, seja ou testes manuais. Então, a grande vantagem é rapidez na identificação, às vezes é 1 minuto para identificar uma bactéria, então reduz o tempo de diagnóstico em comparação com os métodos tradicionais, que podem levar dias. Alta precisão, uma acurácia que chega a 99% para muitas espécies bacterianas e fungo, baixo custo operacional, então em termos de reagente e mão de obra ele tem baixo custo. O problema dele é o alto custo de alocação desse coisa, e a manutenção também, ele tem um contrato de custo bem alto. Versatilidade, identifica bactéria, levedura, fungo filamentoso, micobactérias, além de permitir diferenciação entre cepas e subtipos quando você trabalha com ele para fins de pesquisa. Então, aqui é só um esquema gráfico, onde você tem uma lâmina que você coloca a bactéria, depois você bota uma matriz que cristaliza essa amostra, aí vai haver uma ionização dessas partículas, uma aceleração dessa amostra ionizada, e aí tem o detector ali, então essas partículas vão voar, que é mais leve, vai chegar mais rápido, e aí vai formando esse gráfico que vai ser comparado com o banco de dados, e no final vai ser identificado com a possibilidade, na maioria das vezes, 99,9%, por exemplo, nesse caso, Strepta galáctica. Quando você vai olhando, as bactérias vão tendo picos diferentes. Aqui é só uma outra visão dele. Então, o detector lá em cima, essas partículas vão voando e vai formando esse gráfico, que ao final vai ser comparado. Vai ter um laser aí que, na realidade, quando bota a matriz e vai romper a parede bacteriana, você vai ter essas proteínas ribossomais, então vai haver ionização dessas partículas, como eu falei, vão sendo detectadas e no final vai ser identificada. Então, hoje ele tem uma aplicação para identificação rápida de patógeno persistente, permite iniciar um tratamento precoce. Hoje você pode fazer no Malditoff direto do frasco da hemocultura. A hemocultura positivou, você faz um grão, libera que é um grão negativo, você faz um protocolo no Malditoff, que em menos de 2 horas você diz que é uma Klebsiella, ao mesmo tempo, claro, você repica nas placas para fazer o antibiograma. Mas se uma hemocultura positiva no início da manhã, você consegue dizer que é baixo grão negativo, mais tarde você diz que é uma Klebsiella, já colocando na placa, final de tarde, você já pode tentar já fazer esse antibiograma e às vezes até o teste imunocromatográfico. Então, ele permite uma rapidez grande nesse sentido e também de dar um direcionamento nesse tratamento, né? Ele pode detectar enzimas de resistência como beta-lactamase, carrapenimase,
Na realidade, esses protocolos até hoje não são protocolos muito fáceis e não foram padronizados ainda no Maltdorf, exceto para laboratórios de pesquisa. Então, apoiar os programas de vigilância, ajudando no controle de surto, então a gente consegue, claro, a identificação precisa e mais rápida para essas bactérias, tipagem rápida de cepa, mas também a gente não faz isso na rotina da microbiologia, exceto em laboratório de pesquisa. Esse T2, na verdade, eu digo que é o sonho de consumo de qualquer laboratório, de qualquer infectologista. Imagine que você colhe o sangue do paciente, direto do sangue, você vai colocar no aparelho. Ele tem uma metodologia associada PCR com uma ressonância magnética, é capaz de identificar em 4 a 5 horas as principais espécies de Candida. Ele agora já está partindo também para bactérias, mas veja, Candida albicans, tropicalis, cruzeiro, glabata e parapsilose. São essas cândidas que mais de 90% das vezes das infecções de Candida em sangue vão ser por essas cândidas. A sensibilidade e especificidade excelente, o tempo ótimo do sangue do paciente, em menos de 5 horas eu vou ter a identificação da Candida. O problema é o custo alto, que só o teste em torno de $300, mas quem sabe no futuro a gente pode ter concorrentes que possam baixar esse valor. Então, ele tem um diagnóstico rápido, que permite a rápida identificação da infecção, o que é importante para o tratamento precoce e redução de mortalidade. Pode ser mais preciso do que métodos convencionais de cultura de sangue. Rapidez, porque a tecnologia reduz o tempo de espera para os resultados, o que é fundamental para o tratamento oportuno. Normalmente, uma hemocultura para Cândida, ela começa a crescer dependendo da espécie em 8 horas, mas às vezes ela passa para 40 e poucas horas. Tem Cândida que só cresce com 3 dias. Imagine que em 5 horas você já pode dizer qual é a espécie de Cândida. Então, como eu falei, identifica as espécies mais comuns e vai ajudar no tratamento com o antifúngico de forma mais eficaz. Bem usado no Brasil, né, embora ainda com número restrito de laboratórios por conta do valor do kit, são outra metodologia molecular, que é um PCR multiplex. Você tem o FilmArray. Ele faz uma testagem rápida, fácil e abrangente, que ele integra a preparação de amostra, amplificação e detecção e análise. Mais ou menos 2 minutos para preparo. Ele é fácil, não precisa de estrutura laboratorial. Você pode colocar esse aparelho numa bancada. Abrangente, porque tem uma variedade de patógenos que causam infecções respiratórias, infecção de corrente sanguínea, gastrointestinais e alguns genes de resistência. Porque, na realidade, eles têm painéis, tem um painel de trato respiratório alto e trato respiratório baixo, pegando vírus e bactérias e fungo, às vezes, que causam essas infecções de corrente sanguínea, gastrointestinal, meningite e encefalite. Então, por exemplo, o paciente chega na emergência, cola um líquido, em poucas horas você vai ter que aquela infecção pode ser por criptococo, por Neisseria meningitis, ou simplesmente uma infecção viral, que às vezes permite que o paciente não seja internado e vá para casa tratar em casa. Então, é uma coisa, é o sonho de consumo você fazer isso. Na hemocultura, seria direto do frasco de hemocultura positivo. O que impacta é que os convênios não cobrem esses painéis, exceto o de meningite, que agora parece que vai cobrir, e o custo do kit também, e aí associado ao custo que o hospital tem que colocar, ele se torna alto e precisa que o familiar, a pessoa pague pelo teste, mas imagine que é um teste que em 2 horas decide qual é o tipo de meningite que o que vai tratar. Ou então o trato gastrointestinal, que ele pega também os principais, tanta parte de Giardia, ameba, criptosporídeo, entre outros, e aí decide já o tratamento. E por aí vai, porque novos sistemas automatizados estão vindo. Hoje a gente tem aparelhos de hemocultura super sofisticado em termos de ele incuba o frasco, ele descarta o frasco. Isso aqui é um novo sistema também da BioMRE, que ele vai fazer um antibiograma direto do frasco de hemocultura para infecções de corrente sanguínea. Então, repare que ele fornece resultados fenotípicos do antibiograma em 5 horas e meia, diretamente desse frasco. Ele tem ampla cobertura antimicrobiana para infecção por gram negativo. Atualmente ele cobre mais antibiograma para gram negativo, que também a maioria vai ser gram negativo, exceto quando você soma todas as hemoculturas positivas, você vai ter muito cogram positivo agrupado, mas
parte desses vão ser contaminantes de coleta, que são seus estados coagulados negativos. Mas o que a gente tem de mais importante e grave realmente são as por gram negativo. Permite uma redução mais rápida de terapia antimicrobiana para apoiar essa administração, monitoramento em tempo real dos resultados de concentração inibitória mínima. Então, é o que vem por aí acelerar. Você vai acelerar esse antibiograma e ter, em vez de você demorar, sei lá, 12, 16 horas para liberar um antibiograma, você vai liberar um antibiograma com sim, porque já existe antibiograma manual, até no BR Caixa, mas é por difusão, mas esse aparelho você vai ter a MIC, a concentração é em torno de 5, 6 horas. Então, como é que ele funciona? Você faz a coleta, após a positividade dessa amostra, se prepara a amostra é diluída, inoculada num painel de 96 poços, contém diferentes concentrações de antibiótico, então é uma microdiluição, e detecção do crescimento bacteriano. Então, durante essa incubação, o crescimento bacteriano produz compostos organovoláteis que são detectados por sensores colorimétricos no painel. Vai haver uma análise automatizada, ele vai monitorar as mudanças de cor e a cada 10 minutos detectando as senhas de cada antibiótico. O software gera automaticamente um relatório de resultado e libera a interpretação susceptível, intermediário ou resistente, que hoje a gente chama sensível, intermediário aumentando a exposição ou resistente. Então, as aplicações clínicas vai ser infecções de corrente sanguínea, porque ele vai auxiliar na gestão eficaz de infecções bacterianas graves, sepse, porque permite decisões terapêuticas mais rápidas, essenciais para o tratamento, e programa de stewardship antimicrobiano, que ele vai apoiar o uso racional de antibióticos, contribuindo para a redução de resistência bacteriana. Aqui vem a contribuição do microbiologista versus resistência bacteriana. Então, qual é o papel, então, da microbiologia? Então, o laboratório hoje desempenha um papel crucial na detecção, monitoramento, combate de resistência bacteriana. Eles são a linha de frente na identificação de patógenos, na realização de testes de sensibilidade e na implementação de medidas de controle. Ações que o microbiologista pode contribuir para o diagnóstico microbiológico. Então, vai avaliar sempre antibiótico a ser liberado, né? Então, sítio versus bactéria versus antibióticos. Antes de liberar um antibiograma, fazer uma análise clínica do resultado. Então, se precisar, você vai repetir teste por outra metodologia. Fazer de rotina a detecção de mecanismos de resistência, como a gente já falou exaustivamente, né? Então, para que caso você precise complementar aquele antibiograma e também liberar esse mecanismo de resistência. Isolados resistentes carbapenem, por exemplo, com resistência a ceftazidime e NG-carbo negativo, produção de APNK-PC, você pode lançar mão de fazer um outro teste. Então, é essencial que ele avalie e faça uma crítica àquele resultado que vem do sistema automatizado e não só libere o que o sistema automatizado está liberando. E comunicar com médicos sobre qualquer resultado, mesmo que um resultado parcial. E nos programas de gerenciamento de stewardship, como microbiologista ele pode ajudar, né? Então, a gestão diagnóstica é parte integrada desse programa de stewardship, também é essencial para a atividade de prevenção de controle de infecção nas unidades de saúde. Resultados microbiológicos oportunos e precisos ajudam os médicos a selecionar antibiótico e a gestão diagnóstica abrange todas as etapas de processo de diagnóstico da microbiologia, desde a seleção de amostra, armazenamento, transporte, enfim, toda a informação de dados clínicos, também demográfico e epidemiológico desse paciente. E quais são os principais papéis do microbiologista no programa de stewardship? É desenvolvimento de diretrizes terapêuticas, monitoramento e relatividade de suscetibilidade, consultoria em casos clínicos específicos. Além disso, educação e treinamento, desenvolvimento e implementação de testes diagnósticos, participação e revisão de uso de antibiótico em protocolos de uso de antibiótico da sua instituição. Então, na realidade, ele tem que fazer uma colaboração, tá junto com interdisciplinar. E quais são as necessidades do laboratório, né? Em contrapartida, esse laboratório ele precisa ter uma estrutura capaz de estabelecer informações sobre a melhor amostra, reconhecer a microbiota e os contaminantes, identificar micro-organismos associados à infecção com propósito epidemiológico, obter resultado em tempo oportuno. Não adianta coletar uma amostra que vai demorar o resultado 5 a 6 dias, o paciente quase que já terminou o esquema terapêutico, que hoje cada vez mais se
em curto esquema terapêutico, justamente para evitar a disseminação e porque se viu que às vezes é capaz de debelar uma infecção, você não precisa tratar o paciente 14 dias. Mas também manter uma educação contínua em relação aos aspectos das infecções relacionadas à assistência de saúde. Aqui, para finalizar, as recomendações que eu tenho para os microbiologistas, assim como eu, faça teste fenotípico, genotípico no seu laboratório antes de testar novos beta-lactâmicos com inibidores de beta-lactamase. Teste rotineiramente todos os insumos de microbiologia, os novos testes implementados na sua rotina. Controle de qualidade. Existe uma certa resistência de controle de qualidade dentro da microbiologia. Os outros setores de laboratório fazem diariamente, mais de uma vez às vezes, controle de soro, de kits, então a gente precisa fazer o controle de qualidade. Diante de resultados duvidosos, comunique-se com o médico paciente. Antes de considerar contaminante ou patógeno, avalie dados clínicos desse paciente. Então, preserve novos antibióticos, pois as opções de tratar a infecção estão limitadas. Então, finalmente, é uma frase do CDC em que ele fala: preservar novos antibióticos é crucial para garantir o tratamento eficaz de infecções futuras, evitando a disseminação de resistência e protegendo a saúde global. Queria agradecer pela atenção e falar do meu Instagram, que é Gorete Barberino, underline microbiologia. É um Instagram que eu falo sobre minha rotina de microbiologia, revisão de artigo que eu faço, então é um prazer estar compartilhando minha experiência e novas experiências com os microbiologistas e os médicos. Muito obrigada. Podemos dizer que, assim como essa aula, é um perfil riquíssimo, né, doutora? Cheio de coisas ali da rotina, é o dia a dia como ele é, né? De uma Pois é, super mas especialista. eu sempre acho que eu falo demais, que é muito Ah, grande, que eu podia ter encurtado. Não, imagina. mas é porque, É, assim, eu não gosto de falar de um assunto caindo de paraquedas. É como se eu estivesse contando uma história, entendeu? sim, sim, com certeza. E porque Eu acho termina. que na microbiologia o detalhe nunca é demais, né? Então aqui fica para vocês o arroba da doutora Gorete e é um perfil maravilhoso, vale super a pena segui-la. Se vocês tiverem dúvidas, tem o canal dela lá, podem deixar as suas dúvidas aqui no nosso vídeo. E eu agradeço a sua participação, doutora, mais uma vez. Muito obrigada. A Newslab está sempre de portas abertas para você e agradeço a atenção de todos vocês em mais este webinar. Até a próxima.